Olá, amigos do Viva, muitíssimo boa noite. Quero agradecer a todos vocês que acompanham sempre a nossa audiência. A gente não tem uma formatação, não avisa, né, chega de surpresa ou tal, mas eu sei que você sempre está acompanhando a gente. Hoje uma entrevista muito importante para o momento. Não que não fosse importante falar com o prefeito de Santo André em outras ocasiões, mas agora, devido a essa questão, né, tão polêmica aí do plano de flexibilização do governador do Estado, mexeu com todo o ABC aí e a gente vai falar com o prefeito de Santo André. Prefeito, boa noite. Parabenizar vocês pelo trabalho, vocês que são hoje uma TV que tem aí uma das maiores, se não a maior audiência na nossa cidade, na nossa região. Parabéns aí pelo seu trabalho, viu? Obrigado, prefeito. Prefeito, o que eu estou percebendo aqui é que grande parte do ABC está unido nesse momento com uma decisão que eu queria te perguntar. Você entendeu o que o governador fez, prefeito? André, o que foi feito ontem, o anúncio, a meu ver, foi um grande absurdo, né? Não tem lógica, do ponto de vista científico, a liberação, a autorização para a liberação da capital e não considerar os índices da cidade de Santo André e do grande ABC, né? Os nossos índices são índices muito superiores. Eu tenho dito já há algum tempo que tenho lutado para que a cidade recupere a sua autonomia no poder de decisão até 31 de maio. É bom deixar claro aqui, aproveitando a sua audiência, que Santo André, ainda que não recupere a sua autonomia, nós não temos legalidade para reabrir 31 de maio, conforme o decreto estadual. O Supremo diz que os municípios só podem restringir ainda mais, né? Como esse prazo foi passando, a gente já iniciou esse diálogo, essa tentativa de recuperar a autonomia, né? Os índices da cidade são bons, a cidade se preparou, né? A gente planejou as 3 fases dessa guerra ao coronavírus, a fase da quarentena, que foi importante. Quero aproveitar aqui para agradecer a compreensão, a colaboração, a solidariedade de todos os andreenses. A imensa maioria da população colaborou, entendeu a importância que foi brecar a velocidade do vírus, frear, né, o índice de contaminação. Para a gente, como foi muito de isolamento, o tempo da quarentena foi importante para que a gente equipasse a saúde, né? Nós fizemos nos hospitais de campanha 400 novos leitos, né, na cidade, duplicamos a capacidade de UTI, que já vinha sido aumentada através do Plano de Saúde, né? E isso nos dá uma folga, uma certa tranquilidade no sentido de reiniciar, né, essa retomada das atividades econômicas. Então, os hospitais de campanha, se não fossem os hospitais de campanha, possivelmente Santo André não se encaixaria nesses critérios. Como nós temos os hospitais, temos os leitos, se você quiser eu posso passar os números aqui para vocês, a gente hoje tem números muito superiores do que a capital, por isso que a gente ficou muito indignado e já recorremos ao governo do estado para que ele reavalie, né, reavalie os números e nos dê uma resposta o quanto antes para a gente poder informar a população. Prefeito, então vamos falar de números de Santo André e vamos tocar nessa questão do hospital de campanha. Gerou uma polêmica, teve um vereador que questionou o vereador Sargento Lobo sobre a utilidade realmente aí do hospital de campanha. Então o prefeito está afirmando agora, por exemplo, que se não fosse o hospital de campanha, não atingiria esses critérios técnicos para a gente reivindicar essa flexibilização. Sem dúvida, nós temos hoje pouco mais de 50% de ocupação. Sem os hospitais de campanha, nós já estaríamos próximo dos 100%, né? Então, falar que hoje a cidade tem 51% de ocupação de leitos, 53% de UTI, esse índice, ele só é factível, ele só é verdadeiro por conta da ampliação de leitos que houve nos hospitais de campanha. Inclusive, foi o procedimento que os países desenvolvidos tomaram, a China, a Europa, os países da Europa, enfim. Isso é uma metodologia que foi aplicada nos países que conseguiram vencer o vírus, retomar as atividades. E mais do que, André, os índices, o que a gente destaca é que Santo André hoje tem mais de 900 altas médicas. É uma das cidades hoje em todo o Brasil
com o maior número de altas proporcional ao seu número de habitantes, né? Vamos chegar, possivelmente, aí até o início da semana que vem, a 1.000 andreenses que foram salvos graças a esses equipamentos, graças a essa melhoria que nós levamos à saúde pública. Eu não vou debater, o vereador tem o papel dele, né? Cada um sabe como trabalhar, né, dentro daquilo que ele acredita. No entanto, falar que um hospital, né, talvez o Brasil seja o único lugar do mundo em que político condena leito disponível de hospital, né? Em todo mundo, leito disponível é comemorado, né? É resultado de bom planejamento, é resultado de boa gestão, é resultado de tranquilidade para a população. E aqui, lamentavelmente, a gente teve logo no início, né, quando os hospitais começaram a funcionar, uma espécie de julgamento, né, como se isso não fosse necessário. Esses 911 andreenses que foram salvos até hoje, eu tenho certeza que não vou esquecer da importância que tem os hospitais de campanha da cidade. Ô, prefeito, você já estava sabendo, os prefeitos do ABC, né, a gente tem uma característica muito própria, eu bato muito nessa tecla aqui, porque o que eu tenho conhecimento, o consórcio intermunicipal, eu acho que é aqui na região do ABC. Eu não ouço falar de consórcio na Baixada Fluminense, região de Campinas, pode ter a reunião dos prefeitos lá, idealizado pelo ex-prefeito Celso Daniel, uma coisa que integra, que a gente tem muitas características em comum por proximidade e tudo mais. O consórcio estava avisado dessa proposta de flexibilização do governo do Estado, ou vocês foram pegos de surpresa? André, primeiro que existem outros consórcios, mas não com o caráter executivo e visionário que tem, e pioneiro que tem o consórcio intermunicipal. O nosso foi um dos primeiros consórcios do Brasil, aqui na região do ABC, e com esse caráter executivo é um dos únicos, né? Então, tem sim, em todas as regiões administrativas de São Paulo, alguma espécie, né, de consórcio dos municípios, mas nesse formato é inovador e é um dos poucos, né? Nós sabíamos, na verdade, André, que haveria o anúncio de uma flexibilização, até porque, repito, os prefeitos estão impedidos legalmente de agir até 31 de maio, né? Mas não havia nenhuma notícia de que os critérios seriam aplicados à capital, até porque a região metropolitana ela estava sendo tratada como se ela fosse uma região única, sem diferenciar uma cidade da outra. Aonde vai a nossa indignação, né? Quando se separa uma cidade, no caso a capital, São Paulo, não tem sentido não separar as demais que apresentam bons índices, conforme, inclusive, os índices que o próprio Estado propôs. Então, se os critérios são científicos, se os critérios são objetivos, Santo André apresentou esses critérios, né? Nós seríamos, com certeza, estaríamos aí no nível laranja, ou até no nível amarelo, né? Porque a gente está muito acima da capital na nossa capacidade, e aí o governo do Estado não poderia ter deixado cidades do ABC de fora. Por isso a nossa indignação, e nós não fomos avisados antecipadamente. O que tinha sido comunicado é que a região metropolitana como um todo não seria liberada. E aí nós iríamos tomar, e tomaremos, se for preciso, outras medidas. Eu já disse ontem aqui no vídeo, repito a você, André, que nós vamos até as últimas consequências para defender a nossa cidade, defender vidas, defender a retomada da economia de forma gradual, de forma responsável, de forma planejada, como nós fizemos desde o início dessa guerra. Prefeito, últimas consequências, um termo bastante forte. A mim, particularmente, me impressionou muito até a própria reação do Orlando Mourão, do prefeito de São Bernardo, que é um aliado muito próximo do governador. A reação dele também foi de indignação. Nesse momento, você tem ciência que o governo do Estado sabe da insatisfação da nossa região? Ele abre um diálogo ou esse termo que o prefeito usa de últimas consequências, nós vamos para um confronto com o governo do Estado agora quanto a essa questão da flexibilização? Não, André, o diálogo foi aberto, tanto que já foram apresentados hoje, no final da tarde, oficialmente os índices do ABC, né, para análise do Comitê Estadual. Nós vamos aguardar agora, né, tem que ser rápida a resposta, nós vamos cobrar já a partir de amanhã essa resposta para que a gente possa se reestruturar aqui na região. Quando eu digo últimas consequências, é no caso de uma negativa, né? Se demonstrado claramente como está,
né, e mesmo assim o governo do estado mantiver um tratamento diferenciado, não isonômico, desigual às cidades que se prepararam, aí sim a gente vai partir para os próximos passos, que podem envolver, inclusive, ações judiciais, a tentativa de viabilizar nossa cidade, repito, baseado nos critérios científicos, né? Não tem nenhuma irresponsabilidade. Nossa cidade tem hoje, André, no total, 49 leitos de UTI para cada 100 mil habitantes. É 3 vezes mais do que a capital. 49, professor, é 49 cada 100 mil, é isso? A cada 100 mil. Comparar, tem outro lugar para comparar, prefeito, a capital ou São Paulo outra? Tem 17. E nós temos 44? 49. 49, desculpa. Leitos de enfermaria, nós temos 193 leitos para cada 100 mil habitantes, 1.390 leitos, né? Proporcionalmente, André, na média, para você ter uma comparação, nós temos 3 vezes mais leitos do que São Paulo, né? Então, esses números deixam muito claro, né, que a nossa cidade tem condição, sim, de iniciar uma retomada. Repito, não é a normalidade, não é todo mundo sair de casa, não é isso. O que a gente está tratando aqui é de uma retomada gradual, responsável, né? As medidas foram tomadas. E outras coisas importantes, André. Santo André tem os pit stops da prevenção nas feiras livres, vai ter nos corredores comerciais, já tem nos terminais de ônibus, na estação de trem, né? Nós estamos fazendo a testagem em massa. Muita gente fala, os casos, Santo André tem o maior número de casos positivados. É verdade, né? Mas nós temos a menor taxa de letalidade, uma das menores do Brasil. Sabe por quê? Porque é uma das cidades que mais testa. Então, aumenta o número de casos, mas a grande maioria desses casos são assintomáticos, porque é a cidade que está indo atrás dos casos. Nós não estamos esperando as pessoas chegarem nas unidades de saúde para notificar e para constar lá como um caso positivo. Então, quem vê o número, né, eu sempre explico isso nas lives, e aproveito aqui a sua grande audiência, assusta. Santo André hoje tem mais de 2.000, mas metade disso, né, foi testado através de uma ação ativa da prefeitura e da administração. Se a gente não fizesse a testagem, talvez nós teríamos 1.200, 1.300 casos, né? Então, essa testagem é importante, porque a gente tem um bom mapa epidemiológico da cidade para planejar, né, para ver os bairros mais afetados, para a gente saber aonde a gente tem que atuar mais, né? E também é importante que a gente identifica pessoas que estão com o vírus, que são assintomáticas e que podem estar contaminando outras pessoas. Aí a gente cuida dessas pessoas, né? Isola, que a pessoa fica ali praticando a quarentena, o isolamento social, e a gente também acaba freando o índice nível de contaminação. Então, são muitas coisas. O programa Costurando com Amor, eu vi hoje o prefeito de São Paulo, com todo respeito, é amigo, mas nesse momento não dá para dizer que a capital está melhor que nós, porque não está, né? Que vai distribuir máscara. Nós já estamos distribuindo máscaras há 15 dias. Né? O programa Costurando com Amor, que foi idealizado pela Ana Carolina, né? São 2.000 costureiras que foram contatadas para fazer 300 mil máscaras. Nós já estamos chegando em 100 mil máscaras distribuídas. Proporcionalmente, nós vamos ter 50% da população de Santo André vai receber uma máscara. Nem precisa, porque hoje, você que anda a cidade, você vê, a grande maioria da população está usando a máscara hoje. Então, a gente já está fazendo um trabalho, né, há algum tempo, pensando numa retomada consciente e gradual, né? Por isso que insisto, né, a gente vai aguardar esse diálogo, né, com o governo do estado, sim, mas não vamos aguardar por muito tempo, né? Até este final de semana, até amanhã, nós queremos uma definição. Tá certo. É importante, nesse momento, é tudo muito novo, a gente entende agora, a gente já tem um tempo de análise sobre essa pandemia que vai marcar a história de todos nós. A minha história como cara de comunicação, o prefeito como gestor público. Ele, quando se candidatou lá, não tinha lá uma cláusula que falava, você vai enfrentar uma pandemia. Então, tudo muito novo. E os números têm que ser interpretados. Quando, por exemplo, nós víamos a Vila Bastos, que é uma área nobre da cidade aqui, tendo um número bastante importante naqueles mapas que a prefeitura apresentava, naquelas planilhas, é porque lá se testava mais, as pessoas têm mais acesso, tinham naquele momento mais acesso
aos testes. E com certeza não refletia uma realidade de que ali realmente era o epicentro da cidade, né? Então, tem que ser a interpretação. Estou só falando em cima do que o prefeito falou, da análise aí de números aí. Prefeito, como é que como gestor público, olhar para a cidade, qual que é a pressão dos comerciantes, porque a gente tem que olhar. São comerciantes que estão falindo, aí já falando em falência, empregos indo embora. O prefeito conseguiu parar para analisar o impacto disso na nossa economia? Sim, André, tanto pela queda de arrecadação na cidade, tanto que a gente cortou custos, fizemos a doação do salário, 50% dos salários do nosso primeiro escalão foram para o combate ao Covid, cortamos na carne aqui, né? Não é para dar exemplo, para mostrar que tem prejuízo, lamentavelmente, para todo mundo, mas a quarentena, ela e era necessária, tá? Isso a gente também temos que deixar claro, ela foi fundamental, foi importante. E não é agora, se a gente vamos começar a retomar a economia, né? Não é que a quarentena acabou de vez e que vida normal, né? Nós vamos entrar numa nova normalidade. Com relação aos empregos, a gente tem monitorado, né? Santo André, praticamente 50% da sua economia ficou paralisada, não é esse índice também de 74%, porque Santo André tem muito comércio e serviço, fomos impactados sim, estamos na ordem aí de 7 mil empregos que a gente avalia que possam ter sido perdidos durante essa pandemia, e nós vamos ter, além do programa de retomada, um grande programa de recuperação econômica que a gente vai apresentar no momento seguinte. Primeiro vai vir a retomada, né, para a gente, de maneira gradual, apresentar esse calendário, e no momento seguinte, um programa de apoio, inclusive, a gente, através do site da Prefeitura de Santo André, tem um formulário do micro, pequeno e médio empresário da cidade preencher, para que a gente tenha um diagnóstico mais preciso, real, né, pé no chão, ouvir esse comerciante, ouvir esse empresário, de quais são as dificuldades. A gente quer fazer um plano de desenvolvimento sob medida, né, para que a economia volte, para que as pessoas também, dentro dessa nova realidade, consigam se adaptar, para que a gente possa capacitar a mão de obra de acordo também com as necessidades do mercado. Então, isso tem sido feito, mas o prejuízo é inegável. A gente jamais, como você bem disse, podia imaginar o nosso esforço, André, desde o início da gestão, um dos nossos pilares principais, você que acompanha desde o início, inclusive antes até, no plano de governo, era a recuperação econômica da cidade. E a gente conseguiu nos primeiros 3 anos. Santo André devia 5 bilhões, hoje deve 1 bilhão e 100 milhões de reais. Nós reduzimos em 80% a dívida da cidade. Trouxemos investimentos, as 10 creches com o governo federal, viadutos, avenidas, asfalto novo, iluminação, 17 unidades novas de saúde, voltamos a entregar uniforme, merenda, tudo isso, a gente receber esse recurso, a gente só conseguiu porque tiramos a cidade do nome sujo, né? Quando a gente assumiu o nosso rate, que é uma classificação econômica, era E. Hoje o nosso rate é B+, ou seja, Santo André saiu do SPC e do Serasa. Então, imagina só, a gente fez um esforço, praticamente 2 anos e meio, que a nossa prioridade foi recuperar a economia. Quando as coisas começaram a andar melhor, e na macroeconomia do país a mesma coisa, depois de anos de depressão, quando a gente sentiu que a economia ia começar a reagir, aí veio um vírus, uma pandemia, né, que não estava no planejamento de ninguém, você bem disse, é uma coisa nova, né, uma coisa triste, lamentável, mas que não tem manual, não tem fórmula pronta, e vamos ter que, não vou dizer que a gente vai começar de novo, porque eu acho que a gente volta num patamar melhor do que a gente estava em 2017, pelo menos na questão das finanças públicas da cidade, mas vamos ter que fazer um programa de retomada, de recuperação. Perfeito. Né? Desculpa interromper, o presidente sempre falou na macroeconômica, eu não estou defendendo A, ou B ou C, aqui em Democrático, aliás, deixa eu deixar o convite aqui, aproveitando, amanhã tem aqui entrevista com o ex-prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho, às 17 horas, deixar o convite ao pessoal que está acompanhando aqui já. A macroeconomia vinha, sim, dando resultados. Não estou defendendo o governo aqui para o pessoal falar, olha, porque às vezes alguém pode interpretar mal. Vinha dando uma melhorada e você percebe na reação do presidente uma decepção muito grande, porque é igual aquele jogo que você ia jogando dadinho lá, você ia avançando e caía lá na casinha, não sei se o prefeito brincou disso,
né? Que depois volte 5 casinhas atrás. Você tem essa sensação de frustração? Isso bate e fala, puxa vida, tá indo bem? Ou como que é a tua sensação? Claro que sim. Eu me ponho no lugar do comerciante, do microempresário, eu me ponho no lugar do ambulante, eu me ponho no lugar do pessoal dos shoppings populares aqui do centro da cidade, dos corredores comerciais da Vila Luzita, da Vieira de Carvalho, da Itamaraty, né, da Carijós, dos vários 11, 12 corredores que a gente tem na cidade, né, porque eles também estavam sentindo isso, né? A cidade recuperada, a credibilidade recuperada, investimentos, André, vindo para a cidade de grupos enormes, né, que a gente há muito tempo não via, né? Nós estávamos recebendo, além de lojas, restaurantes, hipermercados, mas também investimentos industriais, novas indústrias. Inaugurou uma indústria nova na Avenida dos Estados, foi durante o Covid. Ninguém nem ficou sabendo, uma indústria de arroz, de ar-condicionado, né? Gerou ali 250 empregos diretos, investimento enorme. Né? Aquele prédio, desculpa para interromper de novo, depois você puxa minha orelha, eu estava interrompendo, parece o Jô Soares, não, fala mais que entrevistado. Mas só para é aquele prédio, essa empresa que é em frente ao Shopping Global, lá em cima, tu me perguntar o que ia ser? É uma indústria. É uma indústria aquilo lá? É uma indústria de ar-condicionado. Há quanto tempo nós não tínhamos uma indústria nova em Santo André? Então, até as indústrias estavam voltando. Tudo isso não é reflexo só da cidade. É um reflexo muito maior da macroeconomia, como você colocou. Então, tem uma frustração, sim, óbvio, mas a gente está firme, a gente está aqui, acreditamos muito no planejamento que foi feito, ele está dando certo e a gente vai conseguir superar isso de novo com união, com solidariedade, com a compreensão das pessoas, né? Eu recebo a compreensão das pessoas desde o início do mandato, André. Eu não posso reclamar dos julgamentos, muitas vezes, que as pessoas fazem, não. Eu me sinto muito abençoado, porque a imensa maioria dos andreenses, eles nos apoiam com boas energias. Claro que todo mundo tem direito à crítica, a gente erra, a gente acerta, mas os andreenses percebem, né? Eu sou nascido aqui, minha esposa, minha filha, meus pais, todos nascidos em Santo André. Então, para a gente é uma extensão do quintal de casa, né? Meu lar, é onde eu moro, é onde eu nasci, onde eu cresci, né? E para a gente é um orgulho muito grande poder comandar a cidade. E esse processo de recuperação, que se mostrou bastante eficiente, sem dúvida que vindo um vírus, ainda mais quando a gente estava colhendo, né, muitos frutos, né? O que a gente tinha de obra, e tem ainda de obra para entregar, o calendário de aniversário da cidade tinha mais de 32 inaugurações agora em abril, né? Algumas a gente adiou, outras eu entreguei virtualmente, mas não é a mesma coisa, né? Eu entreguei uma escola-parque lá no Jardim Santo Alberto, né? Tem academia, tem pista de caminhada, campo sintético, quadra, piscina, você entrega, mas ninguém pode usar, né? Creche, entreguei mais uma creche, a 7ª, na Jorge Beretta, né? Também, sem criança, dá uma frustração, dá uma tristeza, mas a boa notícia, né? 2 boas notícias. Primeiro que eu tenho muita fé, muita convicção de que isso vai passar. E segundo, que a gente está mais perto do fim do que do começo, né? Eu acredito muito que a gente vai novamente conseguir se recuperar, me coloco no lugar de cada comerciante, imagino que todos estejam passando, inclusive queremos ouvir cada um para a gente fazer um grande plano de recuperação da cidade. E Santo André, que já deu a volta por cima uma vez, eu tenho certeza que vai se levantar novamente. Prefeito, mais 2 perguntinhas, só tem ainda acho que uns 3 minutinhos aí, para a gente encerrar a entrevista. A primeira pergunta é a seguinte, você disse que a gente está mais perto do fim, isso você deve ter os números aí. Você acha que todos nós, dependente de A, B, C, corintiano, palmeirense, a gente vai conseguir sair unido, ao povo de Santo André, os empresários? Você está percebendo essa questão de a gente estar junto? Tem essa comunicação já? Você percebe isso? Tem sim, André. Eu tenho conversado já há mais de uma semana com todos os setores produtivos da cidade. Não só associação comercial, OAB, profissionais liberais, shoppings, comércios, Sim Comércio, enfim, todos os setores produtivos. E a gente percebe que há, sem dúvida, né, também há uma grande frustração, uma grande expectativa. E é uma expectativa positiva, né, dessa possibilidade de retorno. E há uma união, há um sentimento, sim, de que a gente só vai sair dessa juntos. Eu também não tenho nenhuma dúvida. Aliás, desde o início, Santo André não multou, Santo André não prendeu, Santo André não exigiu
nada na força, na imposição. Desde o início, a gente, até com a quarentena, quando a gente começou a dizer, e continuo dizendo, quem puder, fique em casa, né? A gente chegou aí a 67% de isolamento com a união das pessoas, né? Nós entregamos 100 mil cestas básicas na cidade, com a solidariedade e a união das pessoas. As máscaras, união, solidariedade das pessoas. Quando você usa máscara, não é só para você se proteger. Porque às vezes você tem o vírus, André, e não sabe, né? Você está protegendo o outro, que está no ônibus, que você encontra na rua, o seu vizinho, o seu familiar. Então, tudo isso somado, eu acredito sim que há um sentimento muito positivo de união, de esforço coletivo, de solidariedade que tem que prevalecer. Prefeito, não vai estourar o tempo, eu vou ser rigorosamente pontual, porque eu sei que tem compromisso, já me avisaram aí, mas vamos abrir outras conversas aí com o Viva aí, né, que o Viva Claro. tem todas as tribos aqui da cidade, a gente, graças a Deus, tem um trabalho que participam muitas pessoas aqui do ABC. Então, vamos voltar um outro dia para a gente começar a entender como que vai ser isso aí. A vida em primeiro lugar, sem sombra de dúvida. Nós temos que ter claro isso dos políticos, dos dirigentes, dos gestores, mas também a gente vai ter que conciliar, não vai ter outro jeito. Então eu quero te agradecer, prefeito, e já te convidando para uma outra vez a gente estar aí com mais tempo, abrir para as perguntas dos nossos seguidores e tudo mais. Pode ser? Pode, André. Assim que a gente tiver também o detalhamento do plano, acho que é importante que você faz um trabalho também informativo, que é fundamental para a nossa gente. Você que hoje é a TV, que eu já disse que tem um grande alcance, talvez o maior alcance hoje da nossa cidade, da nossa região. Então eu queria muito combinar já com você, deixar pré-agendado, para detalhar esse plano, colocar o nosso secretário de desenvolvimento também, se for o caso. Sei que vai ter muitas dúvidas. É uma volta gradual, é uma volta assim que ele tiver autorizado, ou pelo Estado de São Paulo, ou pela Justiça, a gente volta aqui para detalhar com você. Obrigado, viu, André? Ok, muito obrigado ao prefeito Paulo Serra ter falado com a gente aqui no Viva. É isso aí, você vai acompanhando aí, nós vamos então estar trazendo todas as informações em referência à retomada, como que a gente vai conciliar a vida sempre em primeiro lugar, mas é necessário a gente já caminhando. Nós vamos dissecar também, buscar as informações de como que estão os números em toda a região, fazer uma comparação bastante técnica para entender esse momento realmente, olha, estamos com segurança, vamos voltar um pouco, e como cada um de nós vamos participar desse retorno, né, que vai ter que acontecer, qual papel que cabe a cada um de nós. Tá, ok? Muito obrigado pela tua audiência. Viva ABC, o novo olhar para a região. Forte abraço, até a próxima.